Olá, meu camarada. Você já pensou em desistir de algo porque achava que era muito difícil? Pois é, eu quase desisti do meu mestrado, mas eu insisti e cheguei ao meu livro. Escorregar não é cair, é um jeito que o corpo dá. As configurações da capoeira em Sergipe no século XIX. Quer saber mais sobre essa história? Fica aqui comigo no vídeo até o final, porque essa história pode te inspirar. Para quem não me conhece ainda, sou Tatiane Machado, na capoeira conhecida como professora Odalisca. Bora lá comigo? Bom, minha gente, no último vídeo eu contei para vocês um pouco da minha trajetória na capoeira. Você não assistiu ainda? Corre lá e assiste, para poder entender todo o enredo da história. Aqui hoje eu vou falar sobre a minha pesquisa de mestrado. Mas antes de entrar exatamente na pesquisa, para que hoje esse livro se tornasse realidade, eu vou colocar para vocês aí na tela um depoimento do mestre Xarel, professor Hélio Campos, mestre Xarel, aluno de mestre Bimba, leu meu livro e deu esse depoimento aí. Pense na minha emoção, né? Uma pessoa, um mestre de capoeira, não só porque é um mestre de capoeira de renome, mas é um cara que eu leio e cito nos meus trabalhos. Eu tenho muitos trabalhos com capoeira, publicações de revista, capítulos de livro, esse livro, e eu sempre estou trabalhando e citando o mestre Xarel. Então, para mim, foi uma grande emoção receber esse feedback dele. Mas a emoção foi tamanha, eu disse isso para ele, né? A alegria de receber esse feedback dele. Seria tão bom que todos que lessem o livro dessem feedback sobre o que achou, né? A impressão sobre o livro. Mas vocês podem ver aí, também estou colocando na tela uma foto, né? Do momento que nós nos encontramos lá em Salvador, Bahia, no prêmio Ginga Literário. Minha gente, o prêmio promovido pelo mestre Tapuã, outro aluno do mestre Bimba. Esse livro que eu estou apresentando para vocês na minha pesquisa de mestrado ganhou o prêmio Ginga Literário. Foi no ano passado, 2024, e a alegria foi imensa, porque não foi só o mestre Xarel, né? Coloquei o mestre Xarel porque ele deu feedback, mas vários mestres, autores, né, escritores da capoeira, pesquisadores da capoeira estavam lá recebendo o prêmio. Pesquisadores e pesquisadoras, mas mulheres minorias, só tinha 3, né, comigo 3. A maioria eram realmente homens, mas pesquisadores renomados que eu leio, que eu cito, que eu coloco nos meus trabalhos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os meus trabalhos, aí no link, no canal, na descrição do canal, tem um link do currículo Lattes, você pode ir lá olhar, porque eu fiz muitos trabalhos com capoeira, não dá pra gente ficar falando aqui no vídeo, mas essa emoção de se encontrar com vários mestres renomados, escritores que a pessoa cita, né? É com o fã se encontrando com o ídolo. Então, fiquei muito feliz e grata, né? Mas, vamos lá, né? Emoções à parte, vamos passar para essa questão do mestrado, que foi o que eu vim fazer aqui hoje. Quando eu decidi fazer mestrado, eu fiz 2 seleções. E não passei, minha gente, faz parte, né? Que a minha fraqueza, né? Que a minha vulnerabilidade seja a sua fortaleza. Que você pense que acontece com todo mundo, mas que nós devemos persistir. Então, como eu não passei, eu continuei a fazer, né? Tudo que eu já fazia antes, com capoeira. Porque eu só queria fazer mestrado se fosse com capoeira. Esse era um dos grandes problemas. Hoje talvez tenha melhorado um pouco essa questão, mas ainda não é fácil se você não insistir no seu objeto. Porque quando você chega na universidade, os professores já têm as pesquisas deles. E aí eles querem que vocês pesquisem a mesma coisa. E não é fácil você enfrentar aquele sistema ali, mas isso aí fica para outra conversa. O fato é que no mestrado tem 5 etapas. E uma das etapas é a defesa do projeto. E como eu só queria com capoeira, né? Eu vim aqui para te ajudar, para você pensar nisso. Não desista do seu objeto capoeira, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu tava bem desanimada depois dessas reprovações, mas eu continuei na vida acadêmica, né? Porque eu dou aula de metodologia do ensino da capoeira na universidade há muito tempo. Trabalho com curso de educação física. Então, eu sempre estava participando de seminários, estudando bastante, porque para passar para os alunos você tem que estudar, né? Sempre lendo, publicando com capoeira, escrevendo artigo de revista, capítulo de livro, sempre publicando. E aí, mas estava desanimada para tentar mestrado. Só que na vida acadêmica, a gente participa de muitos eventos, muitos seminários, e um dos eventos que eu participei, estava lá o professor Silvio Gamboa, que a espiritualidade eu tenho um lugar bem legal, porque foi um cara que fez um divisor de águas assim na minha vida. E eu fiz uma pergunta a ele na palestra que ele estava dando, e ele respondeu para mim bem assim: olha só, não desista do seu objeto, porque em algum lugar do Brasil ou do mundo, alguém vai orientar. Não desista porque você é o seu objeto. Então, essa frase do professor Silvio Gamboa mudou a minha vida. Como mudou a minha vida, eu trago isso comigo, que eu preciso ajudar outras pessoas. Por isso também que eu criei esse canal, para que você entenda que não é fácil. Você que está na capoeira há muito tempo, que quer voltar a estudar ou que já está estudando, e às vezes não consegue nem fazer seu TCC com capoeira, não desista, porque você é o seu objeto. E essa frase do professor Silvio Gamboa mudou a minha vida. E eu, em
insisti até passar, né? E aí vocês percebam como uma frase, como um professor, né? Você que é professor de capoeira, mestre de capoeira, como um professor pode mudar a vida de uma pessoa. Aí na minha terceira tentativa do mestrado, eu fui pra entrevista final, passei pelas etapas, né? Posso falar depois pra vocês. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse processo do mestrado, vocês coloquem aí nos comentários. Passei pelas etapas, cheguei na entrevista final, que eu tava lá, né? Primeiro, eu tava lá na fila, porque eram blocos horários, várias pessoas, né? Vários candidatos ficam em blocos de horário. E no meu horário tinha umas 2 meninas, elas estavam lá super nervosas. Hoje são minhas amigas, né? Ficamos amigas, porque nós 3 passamos. Mas naquele momento ali elas estavam super nervosas e eu bem tranquila. E elas perguntaram, como que você tá tão tranquila? Aí eu disse, primeiro, eu domino meu objeto, que é capoeira. Que eu estudo desde a graduação, mas também como eu dou aula, né? Da disciplina metodologia de ensino da capoeira, coordeno vários projetos de extensão. Eu domino meu objeto. Segundo, tanto faz ter mestrado ou não ter mestrado. A maioria da população brasileira não tem mestrado, tá todo mundo vivendo, eu vou continuar vivendo. Eu só faço mestrado se for com capoeira. Só vale a pena pra mim se for com capoeira. E aí fomos pra entrevista. Na hora de defender lá o projeto, né? Eu defendi o projeto Capoeira como conteúdo da educação física, como falei pra vocês, dou aula no curso de educação física. E trabalhando com o curso era uma coisa que seria bom, né? Porque eu já tava com aquilo na cabeça, né? Trabalhando, pesquisando sobre a capoeira como conteúdo da educação física. Mas tinha um professor lá que pegava muito no meu pé. Pegava no meu pé e ficava falando um monte de coisa. As outras professoras tentando ali amenizar a situação, mas eu sei que chegou um momento que eu disse, olha só, se for para me aprovar, para eu não estudar capoeira, não me aprove. Eu não quero ser aprovada se não for para estudar capoeira. A minha segurança era tamanha, por isso que eu tô aqui para dizer a vocês, tenham segurança, estudem, e quando você estuda, você tem embasamento, a pessoa não tem como contra-argumentar. Então eu disse isso. E eu já saí da entrevista achando que eu não ia passar, porque eu realmente peitei o professor, e não façam isso em casa, crianças, por favor, não façam. Mas naquele momento foi o recurso que eu tinha, porque eu não tava aguentando mais. E eu também não faria nada que não fosse com capoeira. Então eu não poderia chegar na entrevista e dizer que eu faria, que eu mudaria, como muita gente muda de objeto por conta do orientador, e eu não mudaria. Então não ia ficar uma coisa, um clima legal, né? Então já deixei logo claro na entrevista. Eu sei que depois que eu passei, conversando no grupo de pesquisa, que é outra questão obrigatória no mestrado e no doutorado, você participar de grupo de pesquisa. E aí no grupo de pesquisa as meninas lá disseram, olha, Tati, a professora chegou, a professora líder do grupo, né, chegou e disse que tinha uma doida lá, no caso eu era doida, né? Tinha uma doida lá que tinha que vir pra gente, que tinha que passar, porque ela defendia muito o objeto dela, então era você, então a doida sou eu. Aí essa questão é, um professor botar a nota lá pra baixo, outro professor botar lá pra cima, aí na média eu passei, né? E também eu tenho tirado notas boas em outras questões, na proficiência em inglês eu tirei 10, né? Fui tirando nota boa, meu currículo também tirei 10, e aí não tive como reprovar por conta também de outras questões que envolvem, né, as etapas que envolvem o mestrado. Pois então, essa professora, que hoje também é minha orientadora no doutorado, ela mudou de universidade, ou seja, deixou de ser minha orientadora no mestrado. A do doutorado eu conto depois, tá, minha gente? Em outro vídeo. Mas essa do mestrado, ela me deixou, que é a mesma de hoje do doutorado, mas naquele momento ela não pôde mais me orientar, porque ela mudou de universidade, passou no concurso, mudou de universidade. E aí eu fui conversar com outra professora que passou a ser minha orientadora. Tudo tem seu tempo, na hora certa, no tempo certo. Às vezes uma coisa que parece ruim, naquele momento, que você diz, poxa, perdi minha orientadora, a pessoa que me colocou aqui dentro, a pessoa que confiou no meu trabalho, que ia orientar capoeira. Então naquele momento, o seu chão se abre, né? Mas era o que era melhor pra ela e eu tinha que ficar feliz que era melhor pra ela. Mas naquele momento, meu chão se desabou. E agora? Aí fui conversar com a outra professora. E a professora disse, olha, eu não entendo nada de capoeira. Aí eu disse, mas eu entendo. Aí ela disse, mas veja bem, eu não tenho como lhe ajudar. Não seria melhor a gente conversar, porque eu pesquisar, ela pesquisava professoras do século XIX. Eu disse, olha só, professora, eu entrei aqui com capoeira e eu não vou mudar meu objeto. Se eu tiver que mudar meu objeto, eu queimo essa universidade todinha. Criança, de novo, não façam isso em casa, por favor. Mas eu não tinha como desistir do mestrado naquele momento, porque eu estava recebendo bolsa e eu não tinha como devolver o governo as bolsas que eu já tinha recebido nos meses. E era impossível pra mim. Não existia a possibilidade de desistir. Então eu disse, eu queimo essa universidade todinha. Aí ela disse, não, calma, tenha calma. Então vamos fazer o seguinte, pra eu poder lhe ajudar, por que você não pesquisa a capoeira no século XIX em Sergipe? Aí, minha gente, eu soltei aquela risada, né? Ai... Eu disse, professora, não tem condições. Vários mestres já tentaram isso e não acharam nada em Sergipe. Aí ela me disse uma frase, olha gente, novamente, o que um professor, um bom professor pode fazer na sua vida. Ela me disse assim, Tati, você é você, o mestre é o mestre. Cada um tem um olhar
Então, o seu olhar de pesquisador é que vai dizer para você, é que vai dizer a pesquisa. Você precisa ir. E se você não encontrar nada, a gente pode fazer sobre o silêncio da história. Porque como é que tem em Alagoas, como é que tem na Bahia, você tá me dizendo aí que tem na Bahia, tem em Alagoas, tem no Rio de Janeiro, tem em Pernambuco, tem em vários locais que já tem pesquisa. Como é que em Sergipe não tinha? Aí eu disse, tá bom, professora, eu vou fazer sobre a volta dos que não foram, né? Então, eu fui pro arquivo público, assim, procurar documentos, já pensando que eu ia fazer da volta dos que não foram. Eu fui ler vários artigos e teóricos que falavam sobre o silêncio da história. Eu tava crente que eu ia trabalhar com o silêncio da história. Aí o que é que acontece? Fui pros arquivos, mas, gente, eu não sou historiadora, eu sou socióloga, né? Formada em ciências sociais. E aí eu tive muita dificuldade, peguei fungo nos olhos, sem saber o trato com o documento, fora as dificuldades com o próprio português, né? Mas depois eu fui estudar também. Fiz até curso de paleografia, viu, minha gente? Para poder entender aquele português daquela época. Mas eu tive muita dificuldade. No entanto, eu continuei estudando. Lembra, eu passei meses pensando que eu ia estudar a capoeira como conteúdo de educação física. De repente, com essa virada, tive que mudar de orientador, passo para a capoeira do século XIX sem saber nada, sem ter um documento nas mãos para ir para o arquivo com a cara e a coragem. Não consegui. Aí comecei a estudar um autor chamado Carlos Ginzburg, que é um método de pesquisa chamado método indiciário. Fui estudando e tentando achar esses arquivos que não achava. Eu disse, vou escrever aqui sobre o silêncio da história. Já estava me preparando para isso. Mas aí eu disse a ela, professora, eu tenho muita dificuldade, porque eu não sou historiadora e tal. Aí ela pegou um IC dela. IC é um aluno de iniciação científica, que a gente chama na universidade, que já tinha passado direto para o mestrado, historiador, formou em história, já foi direto para o mestrado. E ele foi me ajudar a ter esse trato com o documento. E a gente foi vários dias no arquivo do Judiciário, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, no arquivo público, a gente foi garimpando esses documentos que não se encontravam. Mas eu já estava lendo Carlos Ginzburg e comecei a ler também Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes. Porque eu disse, olha, eu tenho que entender aqui como é o que pensa um detetive, que aqui eu tenho que agir como detetive. E comecei a ler os romances do Conan Doyle, lendo Sherlock Holmes, né? E acho que isso também me ajudou bastante na minha escrita. Se vocês tiverem a oportunidade de ler alguma coisa, né, que eu escrevi, eu escrevi muito, vocês podem ler, pegar aí na internet e ler. Mas vocês vão perceber que eu escrevo muito também por conta dessas leituras, né, que a gente vai fazendo à parte. E em um momento lá que eu cheguei no arquivo, eu soltei um grito, né? Soltei aquele grito assim, parecia que eu tava muito eufórica. E ele disse, e aí, achou. E eu disse, e todo mundo olhando pra mim no arquivo, né? Que não pode ficar fazendo barulho no arquivo. E ele disse, achou capoeira? Eu disse, ainda não. Mas aqui tem uma pista. Essa pista eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Ela tá aqui, nesse livro, né? Tá tudo nesse livro. Escorregar não é cair do jeito que o corpo dá. Mas eu vou deixar pro próximo, pra não ficar um vídeo muito longo. E pra vocês acompanharem essa série. E se vocês quiserem comprar o livro com 50% de desconto só no mês de março, pra quem tá assistindo esse vídeo no mês de março. Quem for assistir depois do mês de março, não vai ter mais a promoção, mas vocês podem adquirir ele pela Amazon. Tá lá na Amazon. Tem um grupo de WhatsApp para vocês pegarem a promoção. Eu vou deixar aqui no link da descrição um grupo de WhatsApp. E vocês entram lá no grupo para que vocês peguem, quem estiver assistindo no mês de março, essa promoção de 50% de desconto. Quem está assistindo depois do mês de março não vai pegar a promoção, mas pode entrar no grupo de WhatsApp, porque lá nós vamos falar sobre todas as novidades, workshops, palestras, tudo que for novidade para vocês, que tiver acontecendo, vai ser lá primeiro, inclusive vídeos novos que saem por aqui nesse canal, vou colocar primeiro lá. Então entrem no grupo, porque assim a gente pode também trocar ideia, formar uma comunidade. O fato é, capoeira tem que ter propósito. E a roda do conhecimento também tem malícia, mandinga e dendê. Então não esqueçam, estudem, pesquisem e não fiquem com aquelas histórias na cabeça de que alguém já foi, alguém já fez, porque eu tinha também isso na cabeça. O mestre tal já foi e não encontrou. Mas cada um é cada um. Cada estado tem uma pesquisa diferente. O meu olhar foi treinado a partir de outras pesquisas. Por exemplo, o professor Carlos Eugênio Líbano Soares, no Rio de Janeiro, ele encontrou a capoeira facilmente nos documentos, porque lá estava explícito o Código Penal 402 a 404. Capoeira era crime e ele conseguiu achar muitos processos. Por isso que não dá para acreditar naquela história que Rui Barbosa queimou os documentos e a gente não tem documento. A gente tem muito documento. Agora, documento no Brasil é muito maltratado. Está se deteriorando. Em 2008, a Petrobras fez um projeto que ajudou muito a nós pesquisadores, porque digitalizou muita documentação. Então, muita coisa está na Biblioteca Nacional. Você pode ir lá pesquisar, porque tem muito documento. Se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários que a gente pode pensar, né, em trazer mais detalhes sobre esse mito da queima dos documentos por Rui Barbosa. Mas lembre, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, as pessoas vão contando, vão aumentando e aí vai chegando como verdade em vários ouvidos.
mas tem a pesquisa do professor Antônio Liberac na Bahia, que é o outro olhar, que ele não encontrou documento assim como o Carlos Eugênio encontrou no Rio de Janeiro. Ele não encontrou documento assim, ele encontrou muitos processos crimes a partir do artigo 303 de lesão corporal. Então são coisas que vai embasando o nosso olhar, várias pesquisas que foram feitas que nós podemos trazer para o nosso estado. Cada um de vocês no seu estado pode ser um braço de pesquisa, então não desistam. Seu TCC, seu mestrado, sua pós-graduação, doutorado, tudo que vocês queiram fazer, vocês podem fazer. Eu sou a prova de que é possível e de que nós podemos chegar lá. Eu quero tornar a sua vida um pouco mais fácil do que foi a minha, por isso que eu criei esse canal. Então, nos ajude a formar essa comunidade, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, curtindo esse vídeo para que chegue para mais pessoas. E axé, meus camaradas. Um abraço, até o próximo vídeo.